Muito bem, agora 7 horas e mais 24 minutos. Vamos seguindo aqui no Pauta Dinâmica, iniciando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, e essa é a temática que nós vamos abordar neste momento. Guilherme Ziberman. Hoje, né, 21 de agosto, tem início a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Uma série de atividades seguem até o dia 28, né, findando com esta semana, e nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a diretora da Escola de Educação Especial Sinhara Viana, a professora Silvana Orlandi, e o presidente, né, da Associação dos Pais e Amigos do Excepcional, Luiz Fernando Tesseroli de Siqueira. Professora Silvana, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, especialmente aos nossos queridos alunos e pais. É um prazer estar aqui novamente para falar de um tema tão importante que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Luiz Fernando, bom dia. Bom dia, Guilherme, Ivan, professora Silvana e a todos que nos acompanham. Bom, eu citei essa diferença, né, da Escola de Educação Especial Sinhara Viana e da Associação dos Pais e Amigos do Excepcional. Luiz, explica para nós essa diferença da Escola Especial Sinhara Viana e da APAI. Para efeitos jurídicos, a associação é que responde pela escola, é a mantenedora da escola, né? Então, a representação legal da APAI é feita pela instituição, pela nossa instituição. A escola faz parte, né, da APAI, né? Então, no dia a dia, quem cumpre, basicamente, tirando as formalidades da pessoa jurídica que ela responde, mas efetivamente o serviço prestado, principalmente no aspecto escolar, é da escola, a APAI, né? Sim. Mas a escola pertence à instituição APAI, que é a pessoa jurídica que a mantém. Bom, até em outras oportunidades, né, professora Silvana, nós abordávamos, né, a atuação, né, da APAI, e a senhora explicava em outros estados, em outras regiões do país, a APAI, ela realiza atendimentos em outras áreas, em outras frentes. No estado do Paraná, tem esse diferencial de que a APAI, ela aborda e atende essa questão educacional. A APAI do Paraná é escola, né? Exatamente, Guilherme. A APAI, ela mantém dentro, né, do seu estatuto 3 frentes de atendimentos aqui no nosso município. Prioritariamente assistência social, a questão educacional e a questão da saúde. No Paraná, especificamente, as APAIs, elas mantêm escolas especializadas dentro das suas APAIs. Nos outros estados, não existem escolas formalizadas dentro das APAIs. Existem atendimentos especializados em educação, que são as AEEs, que eles chamam. Mas o Paraná é o único estado que mantém. É uma ação que já vem há longo tempo, por governadores passados e pelo atual governador, em continuar mantendo essas escolas para o atendimento das pessoas com deficiências. Bom, escola. Ali, então, a APAI, ela tem série. O aluno, ele passa de ano, ele tem uma continuidade na sua carreira acadêmica, vamos dizer assim. Nós temos um diferencial. O aluno, ele leva mais tempo para concluir o que um aluno do ensino comum faria em um ano. Então, nós temos até o 2º ano formalizado e depois eles têm até 15 anos de idade para completar o 2º ano. Na sequência, eles passam para as EJAs, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então, nós certificamos até o 2º ano. E eles têm esse tempo mais extenso em função das suas características e das suas deficiências. O aluno, ele passando, né, faz essa certificação do 2º ano e entra na educação de jovens e adultos. Ele concluindo a EJA, ele recebe uma certificação como o aluno da escola comum. Exatamente. Inclusive, a gente tem algumas questões de alunos, né, que eles são encaminhados para a EJA do ensino comum. Nós, há uns anos atrás, questão de 2, 3 anos, a gente encaminhou um grupo de alunos e eles acabaram formando no ensino médio, na EJA Ensino Médio, no Dom Carlos esse ano, né? Então, assim,
Mas os nossos alunos, em função da sua complexidade, do seu grau, têm uma dificuldade de concluir a EJA, né? Então, eles permanecem por mais tempo na EJA. Ivan. Bom dia, professora Silvana. Bom dia, doutor Luiz Fernando. É uma temática... Ontem até discutíamos aqui uma questão, a partir do professor José Luiz Portela, lá da USP, que ele falava que política pública não é só uma atribuição dos governantes. Diversas organizações podem desenvolver políticas públicas. E me parece que a APAE e as suas escolas e os seus métodos educacionais é o exemplo mais cristalino de que a sociedade pode desenvolver políticas públicas importantes. Estamos no Paraná, por exemplo, chegando a 70 anos, mas ultrapassamos os 70 anos das APAES, né? E veja, 70 anos, são 7 décadas, pelo menos 3 gerações, e ainda não conseguimos, digamos assim, maximizar todos os resultados. Por que isso acontece, doutor Luiz Fernando? Ivan, desde 1963, nós temos, não oficialmente, mas nós temos a realização dessa semana da pessoa com deficiência. Desde 1963, lá se vão 62 anos, né? E isso por quê? Em razão principalmente da mobilização da sociedade, né? Da organização da sociedade. E que a PAE, ela materializa exatamente essas iniciativas da sociedade, né? Que o Estado, de certa forma, deixou de lado o cumprimento do princípio da igualdade, previsto na nossa Constituição Federal de 88, mas que normalmente prevista em todas as constituições avançadas, né? E em 2017, essa iniciativa da Semana da Pessoa com Deficiência se tornou, através de uma lei federal, parte do calendário oficial do Brasil, né? Então, essa Semana da Pessoa com Deficiência, ela já faz parte, por lei federal, do calendário oficial nacional, né? Por quê? Para você, justamente, diz na própria lei, para você organizar a sociedade, para você produzir conteúdos, de modo até a produzir também políticas públicas voltadas à inclusão da pessoa com deficiência, né? Que um dos maiores problemas é a questão da inclusão. Hoje se discute até essa ADI, né? Certo. Que trata da questão da inclusão. E também, por outro lado, do combate à discriminação e o preconceito contra a pessoa com deficiência, né? Então, é um bom reflexo disso. Mas né? dá para entender como as APAES e as escolas como uma ação que começou pela sociedade e não pelos governos? Sim, exatamente, né? E hoje temos essa discussão. O governo deve absorver, que é a própria da DI, né? O governo deve absorver 100% essa incumbência e fechar as APAES, no sentido educacional, né? Porque ela continuaria existindo para assistência social, outras finalidades. Deve fechar as APAES? É lógico que não. A coisa parece bem óbvia. Eu acho que a questão é deixar, de certo modo, a própria sociedade livre, os pais, os alunos livres, para optarem entre a escola regular e a escola especializada. Professora Silvana? Só complementando, né, doutor? O senhor comentou agora, então, a respeito da DI. Ontem a gente esteve em Curitiba, né, só adiantando um pouquinho, e foi discutido muito nesse sentido, né? Nós estamos fazendo uma ação, as APAES, que o poder público não alcança. Nós estamos promovendo as políticas públicas que o poder público não consegue atender. Então, assim, as nossas entidades não poderiam estar fechando. Então, ontem a gente teve essa movimentação nessa fala, nesse sentido. Vamos só entrar na questão dessa ação direta de inconstitucionalidade, né, que o doutor Luiz Fernando trouxe, de fechar as APAES. Doutor, vamos explicar para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando também pelas redes sociais, do que se trata essa ação que está em julgamento no STF? Eu falei no princípio da igualdade, princípio da Constituição Federal. Tratar as pessoas com igualdade não é somente tratar os iguais com igualdade. É também tratar os desiguais na mesma medida das suas desigualdades. É um princípio jurídico, né, que orienta a realização desse princípio. Então, no caso das pessoas com deficiência, esse tratamento ele se torna, de certo modo, desigual. Até daí surgem as cotas, né, em concursos públicos, etc.,
Por quê? Porque você tem que tratar as pessoas desiguais com desigualdade, na mesma medida das suas desigualdades, né? Então, a ADI, ela mostra um certo ponto de vista de uma instituição que também é relacionada a pessoas com deficiências. Que é a Federação Brasileira das Pessoas com Síndrome de Down, né? Isso. Mostra uma certa divergência com relação ao que vem sendo feito no estado do Paraná, né? Que o estado ele tem uma parceria com as APAES, que as APAES funcionam com escolas especializadas. Então, essa federação, ela discorda. Ela diz, eu não concordo, eu acredito, no nosso entendimento, o estado tem que absorver no ensino regular todos os alunos que são das APAES. Então, vamos lá, para ficar, né, bem claro. Esta ação, que está em julgamento no STF, ela busca tirar os alunos do ensino regular da APAE e colocá-los nos colégios estaduais, nas escolas municipais comuns. As escolas da APAE são especializadas para atender pessoas com deficiência, né? Basicamente é isso. O que a ação pretende? Diz, olha, esses recursos que são destinados à APAE, para essa finalidade, é escola especializada. Nós queremos que seja direcionado para as escolas regulares e que as APAES não tenham mais essa parceria com o governo do estado. Então acabaria com a parte educacional da APAE. Parte educacional, né, professora Silvana? Exatamente. Porque o governo do estado ele mantém todo o nosso quadro de pessoal, né, o pagamento de toda a folha, que não é pouco, né? Nós estamos hoje com aproximadamente 70 funcionários. Todos os encargos também têm valores relacionados à manutenção, limpeza, alimentação. Então, assim, esse aporte financeiro não viria mais para a APAE. E a APAE não tem condição de manter e não tem de outra fonte para retirar esse valor, né? Então, a parte escolar seria desmantelada, né? Nós teríamos, então, atuando dentro da APAE, a área da assistência e a área da saúde. E com apoio educacional de uma outra forma, com outras fontes de recurso. Mas esse aporte financeiro do governo do estado não seria mais destinado a nós. Seria esse o princípio da ADI. E só um parênteses, Guilherme. A nossa posição é a seguinte, não é excludente, né? De se dar liberdade, conforme a própria LDB, né, professora, prevê. Se dá liberdade aos pais e alunos, que tenha as duas opções, né? A federação quer que todos vão para o ensino regular, né? Público. O que o outro lado nós propomos? Não, que continue como está, que seja opcional. Então, os pais que querem e podem colocar seus filhos no ensino regular, que o façam. Do mesmo modo, tem a alternativa? Não, eu prefiro a escola especializada APAE. Então, vamos encaminhar para a APAE. Então, nós queremos mais liberdade na escolha, porque na vida prática, nós já vimos que essa é a melhor alternativa. Se dá liberdade para que as pessoas escolham qual o melhor caminho. Hoje, as APAES, elas conseguem gerenciar por si só as dinâmicas, os métodos, enfim, o trabalho que precisa ser feito nas escolas? Em termos quantitativos e qualitativos, dinheiro, por exemplo? Não. Eu vou ser bem sincera. Com o aporte financeiro que a gente recebe da SED, eles têm um cálculo que eles fazem pelo número de alunos, um número de funcionários, né? Certo. Eu vou citar só um exemplo básico. Para 241 alunos que nós temos hoje matriculados, nós temos 5 serventes que prevê o convênio. E a nossa demanda de serviços gerais, no caso, né, para limpeza e higienização, é muito maior que isso. Nós precisaríamos hoje ter mais 1 ou 2 funcionários. A APAE não tem a condição de manter e contratar com salário, com vale alimentação, de forma autônoma. Então, assim, quando entra o recurso do Fundeb, a gente contrata uma terceirizada para suprir essa falta. Certo. Então, isso é só um exemplo, né? Mas não há como sem o aporte financeiro do Estado. A folha de pagamento nosso número de pessoal é muito elevado. E a assistência social, os recursos da assistência não podem ser canalizados para a educação. São recursos diferentes com finalidades diferentes. Então, não é possível. Dentro, né, a senhora citou, né, professora, que esse aporte que o governo do estado faz, ele supre toda a folha de pagamento, mas apenas dos servidores vinculados à área educacional. Exatamente. São 70 servidores da área educacional? Aproximadamente 70.
Que daí, no caso, nós temos a psicóloga, que é da área da saúde, né? A psicóloga, a terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, esse é com recursos da saúde. A assistente social, educadora social, daí com recursos da assistência. Vamos dizer assim, cada caixinha com o seu recurso. Não pode misturar o dinheiro. Não, de forma nenhuma. O dinheiro que vem para assistência, para gastar com assistência, da educação com educação. E a gente é muito cobrado dentro do Tribunal de Contas. O pessoal da CIED, a gente tem, são rígidos, muito rígidos, assim como os recursos que vêm via prefeitura. Há uma rigidez bem grande, porque tudo passa pelo Tribunal de Contas. Não tem como canalizar recurso de uma área para outra. Impossível. Eu acompanhei a implantação de algumas escolas da APAE na região, quando aqui cheguei já estava consolidado, mas num princípio, me parece, talvez a impressão que eu tinha, que as pessoas ajudavam numa perspectiva do dó, da compaixão, né? Daqui um pouco, esse dó, essa compaixão passa por uma complexidade e passa a ser visto como um direito, né? E as pessoas já não têm mais aquela perspectiva subjetiva e passam a agir objetivamente. Eu estava lendo nesse sentido aqui a temática deficiência não define, oportunidade transforma, inclua a nossa voz. Passado estes 70 anos, vamos dizer assim, qual é o sentimento ainda que quem está diretamente envolvido percebe em relação à busca por soluções para atender as necessidades, professora Silvana e o doutor Luiz Fernando? Pode falar, professor. Então, assim, essa questão do tema que você acabou de ler, né, que deficiência não define, oportunidade transforma, inclua a nossa voz, esse tema foi proposto pelos autodefensores. Os autodefensores é uma movimentação que tem dentro das APAES, né, além da diretoria executiva, diretoria administrativa, nós temos também os autodefensores. Eles são os representantes dos alunos. Eles são eleitos pelos alunos. Então, a nossa eleição vai acontecer dia 24 de outubro. Já está uma movimentação lá dentro da instituição. Quem tem pode campanha? ser Sim, sim. Eles têm, então, tem critérios. Tem que ter acima de 18 anos. Eles precisam estar há mais de um ano na instituição. E é um representante masculino e um feminino. E tem que ter disponibilidade para estar saindo e representando a instituição em eventos até fora da escola. E está a movimentação lá. Eu vou ser candidato, professor, eu vou ser candidato. Todos podem. E esse tema foi idealizado pelos autodefensores, né? Deficiência não define. A deficiência não define ninguém, nem o que ela é, o que ela deveria ser. Então, não define as pessoas, né? A oportunidade. Se eles têm a oportunidade, eles podem se transformar. E inclua a nossa voz. Aqui está a maior dificuldade, né? Que é o tema. Incluir a voz da pessoa com deficiência. Fazer com que eles sejam ouvidos. Mas eles não entendem, eles não falam. Mas nós somos um instrumento. Nós, educação especial, nós, ali, a APAE, somos um instrumento para transformar esse desejo deles, ou o direito deles, que isso aconteça. Nós temos um aluno lá cadeirante que ele não fala uma palavra, mas ele consegue fazer com que a gente entenda que nós vamos questionando ele vai sinalizando o não com a cabeça e o sim com o sorriso, e ele consegue expressar os seus desejos, os seus direitos, o que ele quer, muito mais do que uma pessoa que fala. Né? Então, assim, não dá para julgar que a sociedade maneiras. estabelece padrões, né? E é por isso que eu falei daquele sentimento do dó e da compaixão, do que uma perspectiva de direitos, da possibilidade da pessoa se transformar a partir dessa deficiência, entre aspas, né? É uma forma diferente de se integrar ao mundo, né? Exatamente. E nós somos a voz. A família é a voz, a escola é a voz, a sociedade é a voz. Nós estamos aqui para falar por eles. E esse tema é um tema que vem deles, né? Então, eles estão sendo ouvidos. Em todos os eventos que a gente tem acompanhado, o autodefensor ele sempre é o primeiro a ser ouvido. Em qualquer abertura de evento das instituições, das APAES, o autodefensor é quem faz a abertura, né? Então, ele é a autoridade máxima. Então, assim, é claro, né? Dentro nessa linha. E só para acrescentar aqui, professor, eu acho que muito interessante o lema, né, que tem os autodefensores, observava aqui, nada sobre nós sem nós.
Exatamente, eles têm que estar presentes. É sobre eles. Como que eu vou definir o desejo seu? Eu preciso ouvir você, eu preciso saber o que você quer. Desde uma alimentação. Nós estamos servindo um lanche para um aluno, para todos, mas se aquele aluno não gosta daquilo, não faz bem para ele, como é que eu vou obrigar ele a comer? Só porque ele não fala ou porque ele não expressa, eu tenho que estar atento a isso. Eu tenho que estar atento ao desejo dele, de não querer ou de querer determinado alimento. Por mais que ele tenha dificuldade. Eu lembro de uma aluna, que agora não é mais nossa aluna, eu vou me estender um pouquinho, e ela tinha muita dificuldade em comer maçã. Né? E eu chegava no refeitório e ela estava com aquele olhar brilhando quando tinha maçã. O que eu fazia como professora ali? Que tinha o pessoal que servia, mas a maçã raspadinha. E ela ficava me esperando para dar a maçã raspadinha, porque eu consegui... Era a forma que ela tinha. De expressar. Então, é esse olhar, essa atenção que a gente precisa ter para com eles. Né? Doutor, eu quero a questão da ação direta de inconstitucionalidade que tramita no Supremo Tribunal Federal. O senhor tem acompanhado? Em que pé que está esse julgamento? A última vez que eu vi o processo, eu cheguei a ler ele quase na íntegra. Então, um processo que está ficando bastante extenso, né? Mas o último ato que estava pendente era o parecer da Procuradoria-Geral da República. Né? Eu não cheguei a ver se eles já juntaram no processo ou não. Né? Feita essa juntada desse parecer da PGR, que é o representante do Ministério Público, né? E provavelmente, nesse caso, como é uma matéria bastante polêmica e tem manifestações de várias instituições do Brasil inteiro, né? Umas a favor, outras contra, né? Inclusive a nossa PAI obteve aqui da Câmara dos Vereadores uma moção de apoio e nós foi encaminhado para Brasília, eles encaminharam para Brasília e foi anexado no processo. Então várias câmaras municipais do Paraná fizeram isso. E agora provavelmente eles vão designar uma data para uma audiência pública, começar a ouvir as instituições. Eu confio muito no Poder Judiciário e acredito que eles vão fazer a coisa que é certa. Ouvir as instituições, pesar os prós e contras, analisar a legislação. Né? Que nós temos uma legislação, a exemplo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que este ano completa 10 anos, né? Que prevê regras, né, de como deve funcionar essa inclusão, esse combate ao preconceito, à discriminação, a importância dessas escolas especializadas. Né? Então, acredito que o Supremo não vai por esse caminho que pretende a Federação Autora da Ação. Né? Professora Silvana? Eu só quero fazer um adendo à sua fala. Ontem, então, durante a nossa presença lá no evento, que foi uma audiência pública, que foi promovida pelo deputado Bazana na Assembleia, uma movimentação bem grande, a paz de todo o Paraná. Nós estivemos lá com 35 pessoas, entre mães, alunos, funcionários. Na Assembleia, cada pessoa que estava na audiência e falou justamente em relação a essa situação. O pessoal da Procuradoria-Geral do Estado, né, as procuradoras, elas comentaram a respeito dessa situação de várias instituições estarem se unindo, anexando ao processo moção de apoio, se colocando com amigos... A Miticuri. Isso, a Miticuri, né? Como parte do processo? Eles são parte interessada. O Miticuri é um amigo da corte, né? Então ele intervém no processo porque ele tem uns requisitos, né? Não é qualquer pessoa jurídica ou pessoa física. Ele demonstra que ele preenche determinados requisitos e tem um certo domínio da matéria que está sendo discutida. Sim. Então, ontem, inclusive, o pessoal é uma associação de vereadores, mas é de uma região do Paraná, se posicionou favorável. E ontem eles falaram uma coisa assim, bem importante, a Procuradora do Estado, de que essa Federação Nacional de Síndrome de Down, eles não têm no estatuto deles atendimento educacional. Eles só têm atendimento assistencial. Então, eles não teriam como estar colocando em xeque essa questão do Paraná estar mantendo as escolas. É muito interessante esse ponto que até então não tinha sido falado. E assim, toda a Assembleia, né, se posicionando favorável, deputados, situação, oposição, enfim, todos, né, se manifestando. Eu acho que é quase que unanimidade das instituições, né, esse posicionamento, porque não é uma coisa que
está se construindo agora, são 70 anos, já é algo extremamente consolidado. Né? Exatamente. O que tem aí que merece destaque é que o Paraná, professora, é o único estado que tem esse formato de parceria atualmente. Né? Então, o que você quer? É a velha história do o soldadinho do passo certo no batalhão do passo errado. Né? Então, eu acredito que aqui, do nosso ponto de vista, nós estamos certos. A melhor fórmula de funcionar, de incluir, do atendimento da pessoa com deficiência, é a fórmula que nós temos no estado do Paraná. Certo, é bem, né? Porque nós já dissemos que não tem outra. Se não houver o aporte público, não vai ter condição Mas disso. Os outros estados não têm. Né? Então, eles não têm e querem padronizar para o Paraná que nós também não tenhamos. Entende? Por que não levar o modelo do Paraná para os outros estados? Eu acho que seria a melhor solução. Esse é o questionamento. Esse é o questionamento. Exatamente, até porque assim, quando a gente fala em liberdade de escolha, você precisa ter as opções para escolher. Certo. Né? Vamos dizer assim, você vai numa loja comprar um tênis, não tem um modelo só de tênis. Você tem vários. Você vai escolher aquilo que melhor Exatamente. cabe ao teu desejo. A mesma coisa que essa que eu estou citando simplesmente para, né, fazer um exemplo. Mas se nós não tivermos a opção da escola especializada, como é que a família vai definir qual é o melhor lugar? Certo. Não, nós temos esse padrão aqui. É no ensino regular. Escolha só esse. Escolha só esse. Seria mais ou menos isso. Né? E o Paraná, dentro de um sistema de inclusão, a inclusão é um sistema. Ele precisa ter as opções. E isso no mundo todo tem. E o Paraná segue essa visão. Então, nós já tivemos situações de São Paulo e Goiás solicitarem as nossas gestoras da SED para fazer uma fala nos estados a respeito de como isso funciona aqui. Então, há o interesse dos outros estados brasileiros em seguir o nosso exemplo. Mas aí freia quando entra uma DI, né? Por quê? Porque pode não dar certo. Então, assim, mas dá certo. O Paraná é exemplo, né? Bom, estamos falando do lado de fora da escola, né? Como está a vida hoje, internamente, dentro da APAE aqui de Palmas? O cotidiano de todo... Claro que a professora Silvana é uma apaixonada por isso, né? Quantos anos de APAE, professora? Eu sou apaixonada há 32 anos. 32 anos, pois é. Exatamente. Vai fazer uma análise da vida cotidiana em comparação com outros tempos ou não, enfim, Ivan, professor. É assim, a gente evoluiu muito, né? Eu vou dizer assim, do tempo que a gente começou a escola. Nós éramos um grupo... Tudo tem o seu lado bom e ruim na vida, né? Então, quando a gente era uma escola pequenina, nós tínhamos... O grupo era mais coeso. A gente vestia a camisa no sentido de... Todo mundo ajudava todo mundo sabia de cada aluno. Hoje isso é impossível, né? Com 241 alunos e 70 funcionários, a escola cresceu muito em termos físicos, estruturais. A gente evoluiu na questão educacional, com recursos, com metodologias, mas daí a gente perdeu um pouquinho essa questão, né, de proximidade. De proximidade. Mas a nossa escola é sinônimo de alegria. Você não entra lá um dia sequer que você não veja a felicidade lá dentro. Eu vou parar, porque senão eu vou chorar. Mas é isso, é alegria, pode chover, pode estar frio, pode ter geada, pode não ter o transporte, eles estão lá. Porque eles se sentem acolhidos, e eles se sentem seguros, e eles se sentem pertencentes ao grupo. Eu vou citar aqui uma experiência própria. Eu não sei se a professora vai lembrar, e não sei se foi realizado posteriormente, mas isso eu tinha já uns 9 ou 10 anos. Eu estudava na escola Nerazime Ninkausa. E naquela oportunidade foi realizado um projeto de integração entre a escola Nerazime Ninkausa e a APAE. E eu me recordo que nós passamos ali um período, acho que foram ali uma semana ou alguns dias, em que nós participávamos das atividades na APAE, e na outra semana os alunos, né, de uma das turmas da APAE participavam das atividades conosco lá na escola Nerazime Ninkausa. Então eu me recordo muito assim, de várias atividades. Nós fizemos muitos dos trabalhos artísticos que, né, a APAE realiza. Eles participaram das atividades conosco. Então eu me recordo disso, sempre me lembro dessa passagem há uns mais de 20 anos atrás. Exatamente, Guilherme. Um projeto lindo da professora Rosa Belotto, falecida, que Deus a tenha, e que
Foi maravilhoso. Era um trabalho, assim, muito bom. Uma parceria legal, trazer o aluno do ensino regular para dentro da nossa instituição, trabalhar junto com os nossos. Fazer o processo inverso. Depois os nossos Né? ir lá. Foi maravilhoso, maravilhoso. Pena que, né, as coisas vão se deixando, né, de lado, mas um trabalho maravilhoso. Que bom que marcou positivamente na sua vida isso. Professora, só uma outra questão antes de entrarmos na programação da semana, é uma questão técnica ainda. No ano passado nós já tratamos desse assunto, que é a demora do repasse da verba do Fundeb por parte do município para a APAE. E no ano passado tratamos disso, recentemente esse assunto foi novamente tratado na Câmara de Vereadores. Em que pé que está essa situação? Eu vou tomar liberdade de falar, depois o doutor Luiz Fernando pode complementar. Então, assim, o Fundeb, historicamente, ele é repassado para nós tardio, né? Sempre no final, praticamente, do exercício. O ano passado foi um ano terrível para nós, foi passado dia 30 de novembro para gastar até 15 de dezembro. Humanamente impossível, mas nós fizemos uma força-tarefa e gastamos, porque a gente já tinha os orçamentos em mão, porque a gente já vinha cobrando desde, né, de agosto, assim, insistindo com o poder público. Esse ano tiveram algumas dificuldades ali de início, porque quando muda a gestão, muda também os conselheiros de educação. Aí teve que formar o conselho de educação, a prestação de contas tinha um entrave lá no tribunal, não a nossa, mas a do município, um entrave no Tribunal de Contas, isso foi se arrastando, e a gente fez várias reuniões, fomos muito bem recebidos pela administração pública, prefeito, secretário de Educação, né, doutor Luiz Fernando, nos receberam para reuniões, explicando. Toda vez que a gente solicitava informações, eles eram prestativos, mas havia um entrave ali, né? Ali no mês de junho, a gente teve uma reunião, né, doutor, com toda a equipe, e eles se comprometeram até esse mês de agosto estar na conta. Houve uma força-tarefa deles com o jurídico, e eles conseguiram entender que o Fundeb é da APAE, não precisa fazer todo o trâmite burocrático de licitação, de chamamento público. Pode ser feita uma dispensa pública. O dinheiro vem destinado a essas... Não existe outra escola no município que atende a educação especial. Então, o dinheiro vem para nós. É calculado sobre o número de alunos do ano anterior. Vem para nós o recurso. Então, o setor jurídico da prefeitura fez análise, passou para a controladoria e, de fato, foi feito todo esse processo de dispensa. Semana passada, a gente já encaminhou o plano de aplicação para a Secretaria de Educação e eles se comprometeram até agora, ao fim do mês, esse dinheiro estar na nossa conta em parcela única. Então, assim, houve um avanço, né? Então, o ideal seria que tivesse entrado em março, né? Para a gente poder já começar a contratar e gastar e não ficar no sufoco, mas tem essa questão de transição, né? Que deu esse probleminha. A gente espera que para o próximo ano, lá em março, o dinheiro entre direitinho para a gente poder trabalhar com calma, trabalhar, né, com o gasto bem tranquilo. Doutor, em relação a isso? Pois, é uma situação que se arrasta por vários anos, né? O que, como a professora falou, houve um avanço da gestão passada para esta, né? A gestão passada, em determinado momento, sequer nós tínhamos diálogo com eles, né? Até a questão de diálogo era difícil. E tanto que o repasse do ano passado ocorreu ali no final do mês de novembro, né? Então, com a atual gestão, a gente já tem dialogado muito, né? Tem sido bastante atenciosos conosco, né? A gente entende que primeiro ano sempre se tem uma dificuldade de desenvolver essa burocracia, né? Mas mesmo assim, por ser primeiro ano, ainda eles estão muito melhores que a gestão anterior. Professora, mais uma. Eu só gostaria de, digamos assim, de que forma a sociedade, hoje, 2025, já consolidado todos os processos, as medidas, metodologias, enfim, que discutimos aqui, compreensões e entendimentos, de que forma a sociedade ainda pode colaborar ou participar da vida das APAES e das escolas especializadas, doutor Luiz Fernando e da professora Silvana. De que meio que a sociedade pode participar? Professora Silvana, fique à vontade. Olha, então assim, o que hoje nós precisamos, né? Nós precisamos contar que as pessoas entendam. Vejam, nós temos uma autovalorização da sociedade em relação à sigla APAE.
ao trabalho que nós realizamos. Esse reconhecimento é fundamental, é importantíssimo, a credibilidade que nós temos. Hoje nós precisamos, então, que a comunidade continue nos apoiando nas nossas ações, promoções, mas também compreendam que nós temos um limite de atendimentos. Nós não podemos, não é porque ele tem uma deficiência que ele tem que ir para a PAI, né? Ou então assim, não, a PAI tem que ter vaga. Nós não conseguimos atender todos. Por quê? A nossa escola ela tem algumas regras. Por exemplo, são 8 alunos por turma, nós não podemos colocar 10. O professor não dá conta de 8 autistas dentro de uma sala. Ou 8 pessoas com deficiência, um cadeirante, 3 autistas e outras deficiências. Nós não temos como pôr mais. Então, a nossa capacidade, ela se limita. E, às vezes, as famílias que têm seu filho não compreendem que não é uma vontade nossa, que nós precisamos dizer um não, ou até daqui a pouco mais a gente consegue, aguarda na fila de espera. Porque nossa capacidade, como a PAI é uma escola parceira do poder público. A gente está fazendo uma coisa, uma ação que o Estado não tem. Então, nós temos limitações. Então, que haja essa compreensão, né? E que continue nos apoiando nas ações financeiras, nos eventos, que quando nós chamarmos, por exemplo, para hoje a caminhada, que venha conosco, eu estou na rua, estou passando, eu vou entrar na caminhada, porque não tem problema nenhum de eu participar. É esse entendimento, é isso que a gente precisa, né? Que estejam junto conosco em defesa da pessoa com deficiência. Não só o poder público, a sociedade toda, como um todo. A professora disse tudo, né, Ivan? Qual o resultado melhor que a instituição pode apresentar para a sociedade e para o próprio Estado, que é parceiro, né, do que a felicidade dos alunos, né, do que aquele ânimo positivo dos alunos de ir todo dia para a escola, né? Cumprida a missão, professora, e muito bem cumprida. Então, toda a equipe da escola, todo o pessoal da instituição, no seu dia a dia, eu só tenho que parabenizar, né, pelo esforço que eles, em comum, além das forças, muitas vezes, eles fazem, né, para que ela cumpra essa missão, né? E que, curiosamente, essa ação direta de inconstitucionalidade tenta, de uma forma até impressionante, porque movida por uma federação relacionada com as pessoas com deficiências, né, tenta fechar, né, o que seria muito cruel até, não digo nem injusto, seria muito cruel com os alunos e suas famílias, né? E também até para os próprios professores e servidores e colaboradores da instituição que gostam desse trabalho, que estão ali e se empenham para que seja desenvolvido da melhor forma possível. Então, quem observa, como eu, em terceiro mandato, observa o trabalho deles lá, é um trabalho de muita qualidade, né, para com os objetivos da instituição. Professora Silvana, iniciamos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Temos uma programação especial por parte da PAI? Exatamente, Guilherme. Então, esse ano a gente fez umas atividades diferenciadas, né? Sempre a gente trouxe os nossos alunos para o centro, atividades, né, na área central. Esse ano a gente canalizou lá no nosso bairro, né? Assim, nossa comunidade, nosso bairro, porque às vezes a pessoa que está lá ela não consegue visualizar aqui no centro. Então, esse ano a gente fez diferente, vamos ver se temos, né, sucesso. Mas acreditamos que sim. Então, nossa semana começa dia 21, ela é uma semana que foi instituída por lei em 2017 e é de 21 a 28 de agosto todos os anos. Nós sempre tivemos várias atividades, são atividades assim que são pontuais que todos os anos a gente realiza. E esse ano a gente então vai iniciar com essa caminhada, hoje 10 horas da manhã, em frente à nossa instituição. Convidamos a toda a comunidade, a todos os pais, alunos, para que estejam conosco nessa caminhada. A gente vai até o fórum, né, faz a rotatória e retorna. E depois a gente vai fazer alguma fala ali na frente da instituição. Aí amanhã, que é sexta-feira, a gente tem uma ação da assistência social, que é uma ação para as famílias, com palestras sobre o trabalho, onde o aluno, o usuário da assistência, é o ponto central e suas famílias. Então, é um evento lá dentro da nossa instituição para as famílias. Na segunda-feira, vai ser um evento bem interno, que é da ação da saúde, que elas vão fazer com os nossos alunos, então não vai envolver familiar. Na terça-feira, nós temos um pedágio, que é tradicional,
que a gente entrega uma mensagem para a comunidade. O pedágio vai ser ali na frente do CD da Prefeitura, no Lagoão também. E aí, para encerrar, dia 28, nós teremos, então, a pizza, que todo ano a gente fazia no restaurante do município, da cidade. Esse ano a gente vai levar a pizza lá para dentro da escola para oportunizar a todos, né? E levá-los até a pizzaria também causa um certo problema de logística. Nós estamos com o transporte escolar, graças a Deus e ao empenho, né, do poder público, que assumiu a sua responsabilidade com muita efetividade. Então, o transporte está acontecendo, o transporte escolar, mas para essas saídas a gente não tem como estar contratando um transporte para estar levando eles, então demanda bastante logística. Então, esse ano a gente vai trazer a pizza para dentro da escola. Então, são eventos para a comunidade, são eventos para as famílias, são eventos para os nossos alunos, e para trazer justamente reflexão sobre esse tema, né? Que é: deficiência não define, oportunidade transforma e inclua a nossa voz. A professora Heloísa também está fazendo uns podcasts, né? Toda a escola está envolvida aí no trabalho. Professora Silvana, obrigado pela presença aqui em nossa programação. Estamos sempre à disposição. Vamos acompanhar também toda essa programação especial na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Nós aqui agradecemos e ressaltamos novamente, né, agradecer ao pessoal da Secretaria de Educação que nos proporcionou o transporte para podermos irmos a Curitiba ontem. Foi um evento chuvoso, saímos daqui à meia-noite com chuva, mas as famílias estavam lá na escola para embarcar. A gente chegou em Curitiba com chuva, na caminhada lá com capa de chuva, enfim, mas estivemos lá. Então, agradecer às famílias que estiveram conosco, agradecer à comunidade, agradecer ao pessoal que ficou dando suporte na escola, né? Porque os alunos estavam ali, eles também, né? Sabendo que eles estavam ali, nós fomos tranquilos. E agradecer mais uma vez a toda a nossa comunidade por reconhecer o nosso trabalho, reconhecer a importância do nosso trabalho, e a vocês, que estão sempre de portas abertas, ouvindo as nossas demandas, ouvindo a voz dos nossos alunos, né? Incluindo a voz deles. Doutor Luiz, obrigado pela presença e sempre à disposição. Obrigado. Eu que agradeço ao Rádio Clube, a todos vocês, Ivan e Guilherme, né, pela oportunidade, né? E, como disse bem a professora, né, agradecer à sociedade palmense, comunidade palmense, ao poder público, ao prefeito, a Câmara de Vereadores também, que tem sido bastante atenciosa conosco, né? E ao próprio Estado do Paraná, né, que corajosamente tem mantido essa parceria com a gente e só tem feito bem para os alunos e suas famílias. Muito obrigado. Muito bem, agora 8 horas e mais 7 minutos.